Abre a sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis 20. A minha diz assim, ó: por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor. E você repara que esse Senhor está escrito com letra maiúscula. Trata-se de Deus. Põe em ordem a sua casa, porque você morrerá. Assim diz o Senhor. Põe em ordem a sua casa, porque você morrerá. Você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e... ele fez o que, gente? Orou a quem? Ele orou dizendo: ó Senhor, presta atenção e guarda isso. Lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Ezequias adoece. Aqui é o dia mau chegando. Aqui é a hora ruim acontecendo. É o problema batendo na porta. E não é qualquer problema. É aquela dificuldade que aos nossos olhos é irreversível. É o problema que a gente não consegue encontrar uma solução. Alguma coisa aconteceu com ele. Eu não sei o que é de fato, especificamente. Mas alguma coisa aconteceu com ele que está dizendo que ele ia morrer. E ele fez o que eu faço, o que você faz, o que a gente está fazendo aqui hoje, o que a gente faz todos os dias. Quando o dia mau chega, quando a luta bate na porta da gente, quando a gente se vê impotente diante de determinada situação, a gente recorre a Deus, a gente busca em Deus. Não tem mais o que fazer, não tem para onde ir. Já foi, já bateu, já tentou, já lutou, já se esforçou, já levantou de madrugada, já foi em tudo quanto é lugar, já tudo que era humanamente falando possível já se tentou. Ele buscou em Deus. Aí vem o profeta. Eu sei que isso que eu estou falando aqui a maioria já conhece, porque sabe a passagem. Conhece o final da história, e o final da história é maravilhoso. Mas eu fiz questão de parar nesse ponto exatamente, porque é aqui nesse ponto, aonde ele recebe a notícia do profeta, que Deus, o último recurso, a verdadeira última porta, a última porta, coloca isso dentro de você. A última porta não é igreja nenhuma, não é religião nenhuma. Todo dia abre uma igreja nova. E ninguém pode dizer que aquela porta que está abrindo não é de Deus. Embora tenham alguns que achem que podem julgar e dizer: fulano é caído, ciclano é demônio. Como é que eu vejo? Como é que eu conheço? Como é que eu reconheço? O tempo. O tempo traz à luz todas as coisas. E não esquece que uma árvore, ela é conhecida pelo seu fruto. Nem pela terra que ela está plantada, e nem pelas folhas que ela tem. É pelo fruto que ela dá. É isso que faz a diferença. E ele bateu na última porta. Ele bateu na porta de Deus. Ele orou a Deus. Deus manda o profeta lá, mas o profeta vai com a resposta que ele não queria ouvir, que eu não quero ouvir, que você não quer ouvir. Ele está vivendo o que nós não queremos viver. Nenhum de nós aqui. A gente não quer receber a notícia ruim. Se 3 horas da manhã, 4 horas da manhã o seu telefone tocar, teu desejo é de não atender o telefone, porque com certeza dentro de você, você sente alguma coisa ruim está acontecendo. É ou não é verdade? Sim ou não? E aí não quer atender. Mas tem coisa que não tem jeito a gente não viver, não passar.
A questão é como é que a gente vai passar por isso. A gente pode desabar e se deixar levar e virar uma ruína, jogar tudo para o alto, desistir de todas as coisas, desanimar. Porque quando o dia ruim chega, é isso que acontece. Alguém me falou uma coisa. Falou assim: olha, vai ser difícil fazer tal coisa, não vai ser tão simples. Sabe o que é fácil? Fácil é você não fazer nada. Fácil é você cruzar os seus braços e ficar olhando. Fácil é ser omisso. Sabe o que é omisso? Omisso é aquele que não faz nada, poderia ter feito. Mas resultado só vem através de atitude. Quem está entendendo alguma coisa? Esse homem está recebendo a palavra vinda direto de Deus. Ele está recebendo a resposta daquilo que ele estava pedindo. Ele foi lá falar com Deus. E agora, se eu estou doente, estou enfermo, preciso de cura, me ajuda, faz alguma coisa. Deus falou para ele: então se ajeita aí, coloca em ordem tua casa, teu coração, porque você vai morrer. E a atitude dele, ele se volta para a parede, como quem está se isolando de tudo, como quem reconhece que chegou no limite da sua força, do seu recurso. Mas ele não desiste de orar. Ele não desiste de falar com Deus. Ele não desiste de seguir em frente, de permanecer. A diferença de todos que na Bíblia alcançaram está aí, é exatamente essa. Na Bíblia e hoje, no dia a dia, quando você ouve alguém dar um testemunho e dizer que foi curado do câncer, que o vírus da AIDS desapareceu, que a situação financeira mudou, que as dívidas foram pagas, é porque essa pessoa não desistiu de continuar. Não parou. O que ela ouviu não foi o suficiente diante daquilo que ela cria. Quem está entendendo? Venha de onde vier. Venha de quem vier. Ele virou o rosto para a parede, como quem diz: eu não posso mais nada, cheguei no limite, daqui para frente consigo passar. Agora é com o Senhor. Mas olha que interessante. Ele não fala: Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim, eu preciso de cura, Senhor, não deixa eu morrer, Senhor, não deixa isso acontecer. Ele pede para Deus trazer a memória como tem sido a vida dele diante dos olhos do Senhor. Eu não sou teólogo, não fiz teologia, nem tenho vontade de fazer, mas eu dou maior apoio para quem quiser. Mas eu estava lendo, para não falar bobagem para você aqui. Isso aqui aconteceu 12 anos aproximadamente depois que ele foi colocado como rei. O pai dele morreu e ele foi colocado como rei. Isso aqui está acontecendo 12 anos depois. Ele tem 12 anos de caminhada. Ele tem uma história, ele tem um trajeto, uma trajetória. E durante esses 12 anos, ele não foi alguém que foi curtir a vida. Ele não foi alguém que foi desfrutar de tudo aquilo que um rei pode fazer. Não foi viver a vida como queria, como bem entendia. Amanhã eu vejo isso, amanhã eu faço isso, amanhã eu vejo como que eu consigo, deixa para depois. Não, isso eu faço todo dia, qualquer dia é dia. Qualquer dia é dia. Quantos dias você tem? Qual o teu tempo? Quanto tempo você tem? E eu não estou falando só da morte, não. Eu estou falando da notícia ruim bater na tua porta, o dia mau chegar para você, a flecha ou a seta maligna ser lançada e de repente encontra uma brecha na armadura, um lugar por onde ela entra. Quanto tempo a gente tem?
Quanto tempo a gente precisa? Quem está entendendo alguma coisa, pelo amor de Deus? Ezequias falou para Deus: Senhor, considera como eu tenho andado. Veja se o meu coração não tem sido íntegro e se o meu caminho diante dos teus olhos, porque na nossa caminhada a gente vai desagradar pessoas, insatisfazer gente, deixar a desejar, porque a gente não é perfeito, a gente falha, a gente erra. Às vezes a gente erra muito, erra tentando acertar, mas acaba errando. Falta muita coisa para a gente, muita coisa. A gente está longe demais daquilo que a gente imagina que a gente é. Imagina de onde a gente quer chegar, então. Mas o Ezequias sabia como ele estava caminhando. Quando Ezequias foi colocado como rei, quando o pai dele morre e ele é colocado lá no trono, se você tiver o interesse depois de conhecer a palavra e saber o porquê que ele teve condição de virar o rosto para a parede e não falar para Deus: eu sou perfeito, mas o Senhor sabe como eu tenho andado. Eu não sou a pessoa mais exemplar da face dessa terra, mas o Senhor conhece o meu coração. O Senhor conhece as minhas obras. Eu sou imperfeito, tenho muito erro, tenho muita falha, mas o Senhor sabe com que empenho eu tenho tentado fazer diante dos teus olhos. A Bíblia diz que no primeiro mês, do primeiro ano, ou seja, logo de cara, logo no começo, ao invés de ele arregimentar um exército e buscar riqueza e tentar destruir vilarejos, ele abriu as portas da casa do Senhor. Ele restaura o templo. Sabe o que ele está fazendo? Em outras palavras, e aí é o entendimento da palavra, ele está buscando a Deus, ele está se aproximando de Deus. Primeiro passo para ter uma vida vitoriosa, para ter uma vida transformada, para ser uma pessoa feliz, para ter alegria no teu coração. O primeiro passo para você ter paz dentro de você, e não espere paz do lado de fora, porque não vai vir. A paz do lado de fora é enganosa, e às vezes alguma coisa começa em festa e acaba em tragédia. Quem compreende o que eu quero dizer? O primeiro passo é você se aproximar de Deus. E eu não estou chamando você para ser religioso, ser membro de uma igreja. Isso não muda a vida de ninguém. Eu conheço e posso citar uma lista de gente, de nomes, de gente que está dentro de igreja, tem título, reluz, brilha aos olhos de muita gente, está escancarado com a carona de cavalo diante da tela da televisão. As pessoas aplaudem o que dizem e na vida pessoal não valem nada. No final da conta, o que vai valer é o que você faz e é daquela porta ali para fora. Porque a tua oração diante de Deus tem que ser ouvida. Quem está entendendo alguma coisa? Mas eu venho na igreja todo dia. Venha, durma nela. Não vai acontecer nada. Ouça, atenta e vive. A sua vida vai ser transformada e vai ser uma bênção. As pessoas buscam a Deus para ter riqueza, buscam a Deus para ter saúde, buscam a Deus para ter paz em casa, buscam a Deus por infinitas razões. E esquecem de buscar a Deus para ter Deus. E Ele diz que quando a gente busca Ele, todas as demais coisas são acrescentadas. Era para você estar batendo palma para Jesus agora, sabia? Com força e com fé. Porque eu e você, nós consideramos as coisas que nós necessitamos. Se a gente for no médico hoje e ele disser: você está com tal doença, não tem cura, imediatamente nós vamos recorrer a Deus para buscar a cura da gente em Deus. Se o teu emprego faltar para você amanhã, e você tem o carnê da Casa Bahia, você tem o aluguel, você tem a água, você tem a luz, você tem a prestação da casa que você comprou, você tem a prestação do carro, imediatamente você vai recorrer a Deus, e eu também, para que Deus abra portas para a gente. Quem está entendendo alguma coisa? Você pode discordar de mim, você é livre para isso. Mas ele diz que se a gente buscar Ele, antes de mais nada, então Ele vai acrescentar na nossa vida tudo aquilo que a gente precisa. E o Ezequias entendeu isso. As pessoas
necessitam entender isso. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei por que você veio, qual a razão que você encontrou para ter vindo hoje. Eu sei que alguns desistem e vão parando porque se cansam. E eu vou falar para você, a nossa vida é mais cansaço do que disposição. As coisas saem do nosso controle e desanimam a gente. Como eu estava dizendo, a gente não fez o culto hoje de manhã. E não é história triste não, porque todo mundo aqui passa dificuldade. Terça-feira, quando a gente veio, eu vim para cá para arrumar o som. Essa dificuldade que você está ouvindo, essa microfonia, não era para estar acontecendo. Mas não interessa se está bom ou se não está, a gente segue em frente, porque há uma obra a ser feita, que é maior do que o ruim do som, a debilidade ou a falta de qualidade nisso ou naquilo. O importante é que no final, se a gente perseverar e for até o fim, no final a gente vai ver a obra de Deus concluída na nossa vida. Pode aplaudir Jesus. Louvado seja o Senhor. Terça-feira, eu vim para ajeitar aqui o som, abri a porta ali da igreja, bati ali no interruptor da luz, não tinha luz. Só que o seu Joaquim aqui do lado estava com o compressor dele funcionando, pintando o carro. Eu falei, ué, será que faltou luz só aqui? Aí na hora eu fui ali na caixa de energia dar uma olhada. Os fios lá dentro estavam todos picados. O chicote de energia que alimenta a caixa de luz, que joga força para todo o salão, estava picado, cortado. Não foi a Enel. Foi alguém maligno, ruim. Por que proveito você tira disso? Por que eu estou contando isso para você? Porque a gente tem que estar preparado para o dia mau. Ele pode vir a qualquer momento e a gente nunca sabe de onde. Só que nesse dia, eu comecei a descascar fio ali, fiz uma ligação improvisada eu mesmo. Aí eu peguei e pedi, mandei uma mensagem para o pastor Cauã, ele avisou o seu Luiz. O seu Luiz imediatamente se dispôs, veio. Aí fez a ligação como tem que fazer, ele é eletricista. Ligou tudo direitinho ali. Foi uma benção, acendemos a igreja, colocamos ferro de solda para funcionar, ligamos os fios, fizemos o que tinha que fazer, fez o trabalho aqui, adiantamos a parte que precisava, glória a Deus, vamos em frente. E a gente passa por cima, a gente segue em frente. Só que ontem de manhã, o pastor Cauã mandou fotos. A mesma pessoa, o mesmo espírito, o mesmo coração, o mesmo propósito, veio na mesma caixa de luz, só que dessa vez, ele não só picou os fios que entram para dentro da igreja, ele picou os fios desde o chicote que desce lá da bengala de energia. Você tem uma ideia, custa R$10 o metro desse fio. Eu fui no material de construção que o filho da dona Antônia trabalha ali ontem. R$10. Precisa de 10 metros de cada fio, são 3 pernas de fio. Quanto dá? R$300. Levou o disjuntor embora. Cortou o cabo lá, na metade do que entra ele cortou, no final ele cortou, nos que vão para o relógio ele cortou, nos que vêm aqui para dentro ele cortou, subiu na escada, cortou o fio que vem para o banheiro, lá na ponta, cortou aqui, subiu em cima da laje do banheiro, cortou na boca do conduíte que desce aqui para dentro do banheiro, a energia, cortou todos os fios, foi picando o fio. E ele não levou fio para vender não, foi só para cortar. Ontem, quando a gente começou a ligar as coisas aqui, deu um pico, queimou a potência. Se era prejuízo financeiro, ele foi bem sucedido. Houve um gasto para comprar as coisas que precisaram e agora a gente vai ter que dar um jeito. Eu esperei, graças a Deus, o pastor Romualdo trouxe emprestado para a gente fazer o culto agora à noite, a potência. Sem ela não tem como ter som lá em cima. E aí a gente se questiona, por que isso acontece? Como é que pode? A gente está fazendo mal a quem? A gente está fazendo coisa ruim para quem? Se você não crê em nada do que a gente está fazendo aqui, no mínimo, se você só ouvir, você não vai ouvir a gente falar mal de ninguém, de coisa alguma.
provocar coisa ruim para ninguém, a não ser para o inferno e para o diabo. A gente não está prejudicando ninguém. Não está levando o filho de ninguém para perdição, marido de ninguém para perdição, esposa de ninguém para perdição. Não está destruindo família de ninguém, pelo contrário. A gente sobe aqui e nem fica falando que se você pegar um envelope desse, você vai ficar milionário. Se você der 100, vai ganhar 1000. A gente só pede para você ajudar, para a gente manter a bendita da porta aberta e o aluguel em dia, para a gente não ser jogado para fora e poder pregar a palavra. Porque o intuito é pregar a palavra. E aí cansa, gente. Tem hora que é difícil. É um monte de problema, não é só isso não. Se fosse só o cara vir aí cortar o fio, corta, irmão. Pode cortar, quantas vezes você cortar, a gente vai lá e vai ligar. Mas é o acúmulo de todas as coisas. Eu estou falando de problemas que nós estamos vivendo. Você sabe dos seus. A quantidade que você está enfrentando. Você sabe se o teu dia hoje está sendo mal ou não. Mas o que eu quero dizer é que o que a gente não pode é parar, considerar o que é ruim, jogar para dentro da gente o que não presta, porque isso vai fazer a gente parar. E quem para não vê nada. Só vê a conclusão da obra aquele que continua construindo. Você precisa seguir em frente. Você vai ver a glória de Deus na tua casa, na tua família, nos teus caminhos, na tua saúde, dentro do teu trabalho. Você vai ver Deus se manifestar. Porque aquele que confia, crê, segue em frente, vê a glória de Deus se manifestando. A palavra foi de morte. Mas a primeira coisa que ele fez foi abrir a porta do templo. Foi restaurar o culto, foi se aproximar de Deus, foi buscar Deus. Ele não foi lá ver quem prestava para ser soldado. Ele não foi mandar cavar a terra para ver se arrancava ouro. Ele não foi ver o que ele possuía. Ele falou, primeira coisa é se aproximar de Deus. A primeira coisa é ter Deus dentro de mim. A primeira coisa é a presença de Deus aqui em nós, no nosso meio. Porque quando Deus, a presença de Deus estiver aqui, nós vamos estar forte para superar qualquer dificuldade. Você, perto de Deus, e pesa o que eu estou falando, em vez de eu estou falando bobagem, se o que eu estou pregando aqui é autoajuda ou se é realidade. Mas é justamente quando você está perto de Deus que você se sente forte para enfrentar as dificuldades que você vive. E quando você se sente fraco diante delas, pode olhar, você está mais distante do que o habitual. Ou você parou de orar, parou de ler a Bíblia, parou de vir à igreja. Não porque a igreja seja alguma coisa, a igreja é só um lugar. A igreja somos nós. Mas isso que você está fazendo agora, quietinho, parado aí onde você está, ouvindo a palavra, está fortalecendo a tua fé. Pastor, mas tem dia que eu não quero vir na igreja, tem dia... Você acha que a vontade desse homem não era de cair no chão, gritar e chorar amargamente? A minha seria, e eu creio que a sua também. Porque quando tudo acaba para a gente, quando os olhos da gente se deparam com o limite das nossas condições, o que a gente quer é gritar, é chorar, é se enfiar num buraco. Quando a gente descobre que a solução não vem, que não existe, aí a gente se desespera. Mas ele tinha a presença de Deus dentro dele. Ele tinha a vida dele diante dos olhos de Deus. Ele era uma pessoa que se preocupou se aproximar de Deus. De repente hoje nem é um dia tão ruim para você. De repente você nem está vivendo uma luta tão grande assim. De repente você está com as tuas contas em ordem, tua casa está em paz, tua saúde está bem, glória a Deus por isso. É o melhor tempo para você buscar a Deus, para que você não enfrente coisas que de repente te façam tropeçar. Como alguns que já disseram com o próprio lábio aqui dentro, e eu não falo isso julgando, eu falo isso como exemplo, que encontravam-se bem dentro da sua casa, no meio da sua família, financeiramente, profissionalmente, mas espiritualmente estavam ruins, estavam fracos. Procura, vai ver onde está, vai ver como se encontra. E só quem pode se aproximar de Deus é você. Eu não posso me aproximar de Deus por você. Nem eu, nem o camarada da televisão que é famosão, nem ele, nem o que tem o título, nem o Papa, nem o raio que for, nenhum deles, nenhum de nós. Ninguém. Você não pode se aproximar de Deus pelo teu filho, nem pelo teu marido, nem pela tua esposa.
O máximo que você pode é orar por eles. E se você não tiver força em Deus, nem orar por eles você vai conseguir. Mais cedo ou mais tarde joga tudo para o alto e desiste, como um monte tem desistido. Mas você sabe qual é o caminho para alcançar a promessa de Deus na nossa vida? Perseverança. Foi o que Ezequias fez. A resposta foi negativa, e às vezes ela é negativa. Foi triste, às vezes é triste. Mas ele virou a cara, o rosto para a parede e foi falar com Deus. Deus ouviu a oração dele, continuando, versículo 4. A primeira palavra vinda de Deus, e o mesmo Deus, aquele que é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O Deus que não muda, o Deus cuja palavra não cai no chão e não volta vazia, tá? É esse Deus que eu estou me referindo. No versículo 4 vai dizer assim: antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu pai: ouvi a sua oração e vi as suas. A minha oração e a sua oração tem que chegar aos ouvidos do Senhor. Deus não ouve a nossa oração porque ela é bonita. Você pensa que Deus ouve a nossa oração porque as nossas palavras são cheias de enfeite? Porque aquele que cursou faculdade sabe falar direitinho? É importante sim a pessoa ter instrução, ser alguém na vida, ter qualidade nela mesma. É bom que ela aproveite as oportunidades da vida, mas no que diz respeito a Deus, Deus quer ver sinceridade e verdade dentro de nós. As palavras desse homem foram ouvidas porque o coração dele estava reto diante de Deus. Então, se porventura a oração de alguém não é ouvida, essa pessoa, antes de culpar isso, aquilo outro, deveria olhar como tem conduzido a sua vida diante dos olhos de Deus. Quem está entendendo alguma coisa? Fácil é entrar na igreja. Eu falava isso para um amigo meu hoje, aliás ontem e hoje também. Fácil é entrar na igreja, olha o tamanho da porta. Fácil é carregar uma Bíblia. Fácil é subir aqui e pregar. Falar de força, falar de fé, falar de perseverança. Difícil é passar por aquela porta e viver todas essas coisas. E eu descobri que só consegue viver quem se aproxima de Deus. Isso não tem a ver com perfeição, com religiosidade, tem a ver com sinceridade e perseverança. E esse homem orou, falou com Deus. E Deus falou: volta lá, fala para ele que eu ouvi a oração dele, vi as lágrimas dele. No versículo 5 diz: volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu pai: ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas, eis que vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos. Quantos? Além do que você ia viver, vai viver até o último dia que era para viver, e além disso daí eu estou acrescentando aí, eu estou dando além, porque tudo que Deus dá vai além do que a gente possa imaginar. Pode aplaudir o nome de Jesus. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Diga glória a Deus. Fica de pé no seu lugar, por gentileza.